Em uma declaração recente, o professor Carlos Frank, da Universidade de Durham, comentou sobre as mudanças recentes no campo da física. Passei toda a minha vida desenvolvendo uma teoria específica do universo, e agora essa teoria está sendo desafiada. Eu comemoro isso, porque é assim que avançamos, é assim que progredimos na ciência. O telescópio espacial James Webb está virando de ponta cabeça quase tudo que foi considerado verdade em um século de estudo na cosmologia. Uma nova imagem ultraprofunda mostrou novamente que cometemos erros na astronomia. O telescópio, que deveria nos mostrar as primeiras estrelas do universo, está se tornando um grande questionador da visão de mundo que tínhamos, e pode acabar nos trazendo uma ciência completamente nova. É isso que veremos nesse vídeo, então fique ligado para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Nem todos os pesquisadores tremem de medo diante dos novos fatos. Muitos cientistas acolheram com satisfação os acontecimentos recentes, porque há muito tempo já está claro que algo estava errado com as nossas antigas teorias. Sozinhas, as discrepâncias nas medições da taxa de expansão do universo já deveriam ter alertado os pesquisadores há anos atrás. Mas em vez de interpretar os avisos seriamente, eles se agarraram às antigas explicações. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, também conhecida por sua sigla em inglês, CMB, é considerada a luz mais antiga do universo. A CMB surgiu cerca de 380 mil anos após o Big Bang, quando o universo esfriou o suficiente para que elétrons e prótons formassem átomos de hidrogênio estáveis. Os pesquisadores chamam esse período de transição de reionização, e essa mudança permitiu que a luz fosse algo presente no universo. A CMB foi descoberta pela primeira vez em 1964 pelos físicos americanos Arno Penzias e Robert Woodrow Wilson. Enquanto os dois cientistas estavam trabalhando em um novo tipo de tecnologia de antena, eles detectaram um ruído constante que vinha de todas as direções do céu. Esta descoberta foi considerada por muito tempo como uma das provas mais sólidas da teoria do Big Bang. Penzias e Wilson compartilharam um prêmio Nobel e foram eternizados na história da astrofísica. A CMB muito possivelmente nos oferece uma visão instantânea do universo jovem. As pequenas flutuações de temperatura registradas por ela são fontes importantes de informação sobre as condições do universo logo após o Big Bang. Os cientistas usam a CMB como uma medição confiável das variáveis mais básicas do cosmos material e medem a partir dela a taxa de expansão do universo, entre outros dados. O astrônomo Edwin Hubble já havia feito esse cálculo no final da década de 20. Hubble havia descoberto que galáxias distantes se afastam de nós em todas as direções, e que sua velocidade é proporcional à sua distância. Hoje, nós conhecemos essas observações como a lei de Hubble e a constante de Hubble. É claro, Hubble ainda não tinha técnicas de medição tão boas quanto as usadas décadas depois. Quando a CMB foi descoberta, os pesquisadores recalcularam a taxa, e o novo valor era significativamente menor do que o valor que Hubble obteve na primeira vez. Mais tarde, os cientistas calcularam a taxa novamente, com a supernova tipo Lacombe padrão, que é um objeto astronômico que pode ser usado como referência por ter sua luminosidade conhecida. Esta supernova tinha uma luz tão estável e disponível que ela passou a ser usada pelos astrônomos como uma espécie de ponto de referência confiável para suas medições. A distância é calculada comparando o brilho observado nas velas padrão com sua luminosidade real. As medições dentro da CMB mostraram uma taxa de expansão de cerca de 67 km por segundo por megaparsec, enquanto as medições usando as supernovas mostravam cerca de 74 km por segundo por megaparsec. O que o S8 realmente nos diz? Você sabia que essa diferença nos cálculos da taxa de expansão do universo é conhecida desde a década de 1990? Desde então, os pesquisadores já sabiam, ou ao menos suspeitavam, que algo poderia estar errado com a sua compreensão da CMB, os métodos de medição ou a própria ideia de que o universo está se expandindo. A diferença entre os vários valores medidos para a taxa de expansão do universo
é conhecida na ciência como tensão S8 ou tensão de Hubble. As consequências desta tensão não são apenas uma diferença qualquer na medição final. Os resultados diferentes mostram que partes cruciais do nosso entendimento do universo ainda são falhas até hoje. Por muito tempo, os pesquisadores ficaram perdidos. Desde que o telescópio espacial James Webb entrou em operação, ele trouxe aos cientistas algumas surpresas que podem agora ajudar a resolver o problema da taxa de expansão do universo. O James Webb tem mostrado galáxias muito antigas, que ao mesmo tempo são muito bem desenvolvidas. Essa formação tão madura deveria, teoricamente, ter começado antes do Big Bang, e esse fato impossível está derrubando completamente as bases da velha ciência. Na astrofísica, não se fala mais em discrepâncias ou diferenças nas medições. Os pesquisadores estão falando sobre a maior crise da astronomia moderna. Não apenas a taxa de expansão do universo poderia estar errada, toda a ideia de expansão e do próprio Big Bang está sendo posta à prova. Nós vemos nas imagens do Webb evidências de um universo que é muito diferente do que há muito tempo pensávamos. A tensão S8 foi um primeiro alerta, e todos os cientistas que ainda acreditavam nas velhas teorias agora têm um problema sério para resolver. Será que realmente não sabemos nada sobre o universo? Hoje em dia, muitos cientistas estão vendo o trabalho de suas vidas sendo despedaçado diante de seus olhos. Eles olham para o espaço horrorizados e não conseguem mais compreender o que estão vendo. Tendo em vista essa crise na ciência, temos que nos perguntar o que realmente sabemos sobre o universo. E para responder a esta pergunta, precisamos entender como a ciência funciona. Os cientistas teóricos usam uma rede complexa de modelos matemáticos, dados empíricos e raciocínio dedutivo para tirar conclusões que vão do contexto geral para o específico. Seu conhecimento vem de uma combinação de fenômenos observados, resultados experimentais e muitas análises teóricas. A palavra teoria por si só nos mostra que estas são construções e ideias, mas não verdades definitivas. O único conhecimento prático que temos são as imagens que os telescópios nos fornecem, os sons, ondas e a radiação que podemos capturar com radiotelescópios. E também os dados mais recentes que sistemas de medição de neutrinos ou detectores de ondas gravitacionais nos trazem. Com o telescópio espacial James Webb, agora temos um novo instrumento à nossa disposição com o qual podemos pela primeira vez decompor a luz mais antiga em frequências separadas e analisá-la de uma forma que nunca foi possível. O Webb pode nos mostrar quais elementos eram predominantes, quanta massa havia e quantas estrelas as galáxias tinham há mais de 13 bilhões de anos atrás. Ele pode também reconstruir a forma e a direção dos movimentos que uma galáxia fez ao longo do tempo. Mas o James Webb também pode ter pontos fracos. Em algumas imagens, por exemplo, o telescópio não consegue determinar com certeza se estamos realmente vendo galáxias ou buracos negros, que brilham tão intensamente quanto uma galáxia, devido aos enormes discos de acreção que se formam ao seu redor. Temos que encarar o fato de que a nossa ciência se desenvolveu há muito tempo, de uma forma que aceitou muitos acidentes como verdades, e que há muito tempo desconsidera explicações alternativas. A pesquisa científica há muito tempo tem certeza de que está certa, mas as últimas descobertas do telescópio James Webb são pistas importantes para substituir teorias por novas verdades, como já aconteceu dezenas de vezes na história da ciência. Atualmente, os cientistas estão aguardando. As novas descobertas são inacreditáveis, e parece impossível para muitos pesquisadores apresentar explicações neste momento. Estas descobertas estão abalando os alicerces da nossa física, e isso assusta muitos pesquisadores. As teorias da física de hoje ainda são amplamente baseadas nos estudos de Isaac Newton, que conduziu suas pesquisas no século XVII. Durante séculos, as leis de Newton sobre o movimento e a gravidade foram a fundação da compreensão física do mundo real, incluindo o universo. As leis de Newton explicam os movimentos dos objetos nas condições cotidianas e funcionam muito bem na Terra. No espaço, no entanto, suas ideias tiveram que ser revisadas, e isso foi feito em grande parte por Albert Einstein, no início do século XX. A teoria da relatividade restrita de Einstein foi publicada em 1905 e revolucionou a compreensão do espaço e do tempo. Einstein provou que eles são relativos um ao outro e dependem do movimento do observador. A teoria da relatividade geral veio em seguida, em 1915,
e ampliou os conceitos com provas matemáticas de fenômenos gravitacionais baseados na curvatura do espaço-tempo causados por grandes massas, como estrelas ou galáxias. As teorias e ideias de Einstein eram coerentes em muitas áreas, mas ele também atingiu seus limites. O próprio cientista soube, durante toda a sua vida, que suas teorias nunca seriam suficientes para descrever o universo como um todo. Ele sonhou em encontrar a fórmula do mundo, mas não conseguiu. Aliás, nenhum outro cientista conseguiu isso até hoje. Onde está o erro? Não seria interessante saber onde está o erro? Michio Kaku, o popular físico teórico americano, disse em uma entrevista que a pessoa que resolver esse problema certamente ganhará um prêmio Nobel. Será que descobriremos quais fatos os cientistas podem ter esquecido? Ou onde eles possivelmente interpretaram mal os fenômenos? Ou seriam os nossos telescópios os culpados? No topo da lista de suspeitos das verdadeiras causas da crise cosmológica estão a matéria escura e a energia escura. Nossos modelos atuais do universo incluem conceitos que dizem que a matéria escura e a energia escura juntas constituem cerca de 95% do universo, mas nenhuma delas jamais foi observada diretamente e, sendo assim, sua existência real nunca foi provada. Ou elas não existem e temos que explicar a expansão do universo e a dinâmica das galáxias de outra forma, ou talvez ambas tenham propriedades que ainda não compreendemos bem. Uma ideia atualmente em discussão é que as propriedades físicas destes dois componentes escuros mudaram ao longo do tempo, o que pode até significar que estamos lidando com algum tipo de inteligência. A próxima coisa a ser testada é a gravidade. Esta força, que supostamente leva à atração através da massa ou da curvatura no espaço-tempo causada por ela, ainda não foi comprovada. As ideias da curvatura do espaço-tempo originam-se em grande parte nas teorias de Einstein e foram provadas como verdadeiras muitas vezes. No entanto, atualmente não podemos descartar a possibilidade de que a gravidade tenha propriedades completamente diferentes do que pensávamos, ou que outro efeito seja responsável pela força gravitacional entre os objetos. Ao longo das décadas, uma série de valores foram estabelecidos em nossa cosmologia e astrofísica como as chamadas constantes cósmicas. Estes valores são amplamente considerados confiáveis, porque dificilmente mudam. Os cálculos mostraram que pequenas variações destas supostas constantes trazem um novo impulso ao universo e que poderíamos explicar uma série de fenômenos sem a existência da energia escura. Também é possível que as nossas interpretações do desvio da luz para o vermelho estejam erradas e que durante décadas tenhamos medido distâncias incorretas dentro do cosmos e também estimado incorretamente a idade das galáxias. Talvez nossas suposições sobre as condições iniciais do universo também estivessem incorretas. Podemos ter interpretado mal a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, e também é possível que o universo não possa ser rastreado a um único ponto de origem. Isso significaria que a ideia do Big Bang está errada. Embora sejamos tecnologicamente avançados, não podemos descartar pequenos erros no telescópio James Webb ou em outros instrumentos de observação. Engenheiros e cientistas admitiram diante da crise que erros de instrumentação, processamento ou interpretação de dados são sempre possíveis. Obrigada por assistir a mais um vídeo do nosso canal. Até a próxima.